Olá, gente, tudo bem com vocês? Estava vendo ontem uma audiência pública e fiquei muito tempo parado e raciocinando o que estava acontecendo lá. Vi a fala do nosso grande nobre vereador Gabriel Azevedo, aonde que ele indagou o executivo por qual circunstância que o executivo queria dar o subsídio para as empresas quando o executivo não fiscalizou as empresas de transporte coletivo e não cobrou as respectivas multas do transporte coletivo. E eu fiquei parado pensando e tentando entender a situação. E não entendi a fala do nobre vereador Gabriel Azevedo. Em qual sentido que ele estava falando que o executivo tinha de fazer as cobranças. Mas quando o executivo não está cumprindo com a sua obrigação, a Câmara Municipal de Belo Horizonte, qualquer Câmara Municipal, tem por obrigação de fiscalizar a situação do executivo. E eu fiquei sem entender aquela situação. Porque, pelo que eu vi, o senhor já era vereador algum tempo atrás, ou não era? Eu não entendi a fala do senhor e fiquei procurando entender, porque só agora está tendo essas indagações em cima das empresas de transporte coletivo. Em qual sentido seria tá fazendo esse escarcéu agora? Qual seria a finalidade desse processo todo, dessas indagações, dessa fala? Porque o que eu vou mostrar, o senhor já era vereador, o senhor como legislador e como entendedor de lei, o senhor poderia ter indagado o executivo e ter procurado ter justificativa do executivo lá atrás. Não é deixar a situação ficar como ficou agora. Estamos vendo que a situação que se encontra no exato momento, ela se encontra insustentável. Então, encontra de uma forma surreal. Vocês vão ver uma coisa que eu não estou entendendo, vereador. Eu queria que o senhor me explicasse isso daí. Porque, nobre vereador, o senhor já fazia parte do legislativo. Então, eu acho que cabia ao senhor fiscalizar o executivo e cobrar a responsabilidade do executivo, como o senhor lá atrás mesmo foi uma das pessoas que assinou lá em 2016, junto com alguns vereadores, a CPI da BH-Trans. A CPI da BH-Trans, aonde que ela não aconteceu, o prefeito ludibriou todo mundo, criou uma auditoria aonde que ela não gerou um resultado positivo para a cidade, aonde que a empresa, pelo fato que eu escutei da própria boca do presidente do CETA, não era uma empresa de primeira linha para fazer auditoria, e aconteceu o que aconteceu. O senhor acha que se lá atrás a gente tivesse vindo com essas investigações, indagando essas situações, o senhor não acha que a população não estaria passando por essa situação hoje? Que a população se encontra com um transporte precário e as empresas de transporte coletivo entrando numa guerra contra o poder legislativo e contra o poder executivo? O senhor não acha que o senhor, como legislador e como entendedor de lei, o senhor não poderia ter feito esse trabalho lá atrás? O senhor não poderia ter pesquisado? O senhor não poderia ter feito um pouco mais para nós não estar passando por essa situação? Eu acho muito bacana a fala do senhor, acho muito interessante o interesse do senhor pela causa agora, mas eu não estou entendendo o que está acontecendo. Esse alarme está todo sendo criado quando o autor dessa situação, o criminoso, entre partes, que cometeu os delitos para a população está passando por isso, se retirou e está em busca de outra situação, está em busca de outro cargo político, e ninguém fala dessa situação. O senhor ontem falou assim que tem de indagar ele na justiça para que ele seja responsabilizado por prevaricação. Sim, mas e os senhores vereadores
que não fiscalizaram, os senhores também podem sofrer prevaricação. Os senhores também são responsáveis por muitas coisas que estão acontecendo dentro da cidade. Por senhores ficar muito das vezes dentro do gabinete dos senhores ou fazendo coisas que atendem à necessidade dos senhores. Aí o transporte chegou nessa situação que o transporte chegou. Nessa situação ruim, nessa situação precária, aonde que o Cetra declarou guerra contra a prefeitura e contra o legislador, que é vocês, a Câmara Municipal, aonde que vocês não têm postura de tentar resolver o problema, que é o subsídio ou o aumento da tarifa, erro deixado pelo ex-prefeito. Vocês ficam tentando caçar mais problemas. Mas aí quem sofre nessa situação toda é a população. A maior vítima dessa situação é a população. E aí, vereador? E aí, nobres da Câmara Municipal? Será que nós vamos ficar nessa luta até quando? Será que nós vamos ficar lutando contra o sistema até quando? Os senhores acham que tem alguma empresa que vai querer operar esse sistema da forma que ele está? Os senhores falaram muito bonito, mas os senhores não indagaram o prefeito quando ele fez política num decreto municipal colocando ônibus com suspensão a ar e ar-condicionado. A pandemia veio, esses ônibus não funcionam, mais ou menos 60% a 65% desses ônibus não rodam com ar-condicionado ligado. E os senhores não se manifestaram contra o prefeito, contra o decreto. Todos aceitaram caladamente o decreto do prefeito. E ninguém teve coragem de indagar, de questionar quais estudos que foram feitos para esse ônibus vir, quais os benefícios que ele ia trazer para a população. Que não adianta eu trazer ônibus novo, estruturado, e eu não reestruturar o quadro de horário. Eu não melhorar e não qualificar o quadro de horário. Aonde que eu não estruturar o sistema. Eu vou estar enxugando gelo. Eu vou estar tirando de uma situação que está horrível e colocando numa situação mais ou menos confortável. Mas todo mundo vai andar no ônibus lotado. Todo mundo vai andar em pé, sufocado, porque não tem uma estrutura para melhorar o sistema. Não temos pesquisa de destinos, mais quais os lugares que o usuário vai, eu esqueci o nome da pesquisa, não temos pesquisa mais nenhuma. Mais nada é criado de melhoria no sistema. Estamos vendo que várias linhas estão se tornando déficit negativo para o sistema e ninguém tem coragem de se manifestar. Ninguém tem coragem de falar a situação que está acontecendo na cidade. E os senhores querem indagar, fazer bonito, falando muitas das vezes sem ver a realidade, sem entender o que está acontecendo de verdade. Então, essas são as dificuldades que o sistema tem. Esses são os problemas que o sistema tem. E será até quando que nós vamos ficar com esses problemas e os senhores ficarem fazendo esse teatro? Porque isso está se tornando uma novela, essa situação do sistema. Essa situação do sistema, ela já está se tornando uma coisa irredutível. Irredutível, porque vocês não resolvem nada e só ficam falando do problema e apontando os erros. Mas eu acho que para a gente apontar os erros, a gente tem de trazer os acertos, a gente tem de trazer o que dá para fazer, o que é solucionável para o momento agora. Como que nós vamos resolver esse problema? Como que nós vamos tentar solucionar esses problemas das empresas de transporte coletivo que não conseguem operar da forma que está? Aí citaram algumas capitais que têm subsídio bacana, mas o investimento lá é maior e tem cobrança, coisa que nunca foi feita aqui em Belo Horizonte. O senhor ontem indagou o contrato, indagou alguns decretos que foram feitos depois do contrato, mas o senhor tem de saber que os legisladores que estavam aí na Câmara Municipal naquela época aceitaram essa situação. Então a gente não tem de ficar procurando o problema, o culpado do problema do passado. Vamos tentar solucionar agora o problema da tarifa, tentar resolver o problema da população e depois
a gente vai colocando as coisas, os pingos no i. O Ministério Público quer que o contrato seja quebrado? Tá, mas vão responsabilizar pela multa? Como que vai ser a situação da multa? Estamos vendo que tem quebra de contrato de ambas as partes. O contrato ele foi muito mal elaborado para a parte que é o usuário, mas para a parte que é as empresas ele foi bem elaborado. Eles nunca acharam que ia chegar nessa situação que chegou. Então, nobre vereador, eu acho que em vez da gente ficar fazendo esse teatro e essa novela toda, a gente tem de sentar e falar assim, olha, a situação está ruim, a gente tem de ver a economia como que está, a gente tem de criar uma solução. O metrô se encontra de greve, o que a gente pode fazer? A gente vai sentar e negociar 5 meses do subsídio até a gente tentar resolver esse problema. Até a gente tentar solucionar. Vamos dar 5 meses para tentar aliviar para a população 6 meses do subsídio, ou vamos fechar o ano e vamos tentar, e vamos em cima disso criar estudos e ver o que pode ser feito. Não é ficar indo nas redes e ficar tentando ter demagogia, tentando solucionar o problema de uma forma que não consegue. Eu agradeço a todos que estão vendo o vídeo. Vai sair notícias toda segunda, quarta e sexta. Sai sempre no período da manhã. Mas hoje, por um problema técnico, não teve como. Mas as notícias vão estar saindo sempre em horários certos. Todos os dias, todas segunda, quarta e sexta, às 10 da manhã. Eu peço a todos que compartilham a minha ideia, ajude o meu canal a crescer, dá o like, se inscreva no canal, que é muito importante a participação de todos vocês. No decorrer do vídeo vocês vão ver o que está acontecendo na cidade. Muito obrigado. Fala BH. Fala BH. Fala BH.